Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Dr. Clay Brits, neurologista infantil da Neurosaber, e eu vim bater um bom papo com vocês hoje sobre nutrição e autismo. Eu sei que hoje é o dia de domingo, são os nossos domingos que a gente fala sobre aspectos relacionados ao transtorno do espectro autista. Eu quero dar as boas-vindas a vocês nesse momento tão legal, gostoso do domingo, que é aquele momento de conhecimento, aquele momento de aquisição de informações, da busca de informações baseadas em evidências científicas, lembrando sempre que a Neurosaber se pauta muito em cima disso, né? A gente coloca as informações que têm um embasamento científico, informações das mais diversas relacionadas aos transtornos do espectro autista. Boa noite a todos que estão entrando, né? Rita Rocha, Beth Pereira, Luciana, Dietrich, boa noite a todos, o pessoal que vem de todos os lugares do país, que acessam nesse momento as nossas lives de todo e qualquer lugar do país, que está aqui nesse momento para a gente falar de assuntos que são importantes, assuntos que são relevantes, né? Assuntos que ajudam direta ou indiretamente os pais, os cuidadores de crianças e adultos e pessoas com autismo, profissionais de saúde, profissionais de educação, médicos, não médicos. Então, a intenção é, sem dúvida alguma, essa, como sempre, que essas lives tragam a informação mais significativa, a informação mais importante, aquela informação que não pode faltar. Lembrando a vocês que essa live, ela fica gravada. Quem não assistir, ela fica gravada tanto na fanpage Entendendo Autismo, quanto no canal Entendendo Autismo do YouTube, tá? Então, quem não puder assistir, quem perdeu a live de hoje, ou quem chegou muito atrasado, com toda certeza, você pode acessar depois que ela estiver postada, estiver publicada, você pode acessar tanto na nossa fanpage, quanto no nosso canal Entendendo Autismo, tá bom? Canal no YouTube, fanpage Entendendo Autismo também, tá bom? Você que está chegando agora, que já sabe do nosso tema, então nós vamos falar de nutrição no autismo. Você está sabendo do nosso tema, vamos aproveitar nesse momento e vamos compartilhar? Vamos chamar todo mundo aí que você sabe que precisa ter essas informações? Compartilhe, chame o seu amigo nesse momento e fala, ó, entra lá que o Dr. Clay na Neurosaber está agora nesse momento falando de assuntos que são muito importantes relacionados ao transtorno do espectro autista e que vai falar de nutrição. Convido especialmente hoje as nutricionistas, os nutricionistas ou nutrólogos, médicos nutrólogos, nutricionistas que se interessam, que fazem, que estão nessa área, que pesquisam nesse eixo e que estão aí auxiliando a gente a buscar as informações, a buscar as evidências e que também ajudam a gente a tratar os nossos pacientes que apresentam autismo. Muito obrigado e vocês são grandes parceiros nossos. Então vamos falar desse assunto tão importante? Bom, nutrição e autismo é um assunto extenso. É um dos assuntos, é um dos eixos de pesquisa em autismo que mais está crescendo nos últimos anos. Por quê? Porque existem algumas hipóteses de que exista relação entre determinados padrões alimentares, entre determinados componentes alimentares e a influência desses componentes ou desses tipos de alimento no comportamento de crianças com autismo. O que nós sabemos hoje, as evidências mostram claramente, é que neste exato momento não há uma relação direta entre determinados alimentos, sejam eles alimentos quaisquer ou intolerância a determinados alimentos ou alergias a determinados alimentos, ligados à causa do autismo, à geração do autismo num determinado indivíduo. Não. Mas nós sabemos que intolerâncias, alergias podem sim influenciar a severidade do transtorno e, porventura, piorar sintomas, como sintomas de agressividade, piorar estereotipias, piorar e a hiperatividade. Então, padrões alimentares específicos
podem intensificar sintomas autísticos. Não que há uma causa e efeito entre determinado padrão nutricional, determinado componente da nutrição e o autismo. Isso não há evidência ainda. Então é muito importante conhecer muito bem isso, porque muitas vezes tem pacientes, tem pais de pacientes que acabam direcionando o filho para uma restrição alimentar muito severa em algum aspecto, que por tabela acaba restringindo a parte social da criança. Os pais param de sair de casa porque não querem que o filho come determinado conjunto de alimentos, né? Então é muito perigoso isso. A gente tem que entender, sem dúvida alguma, que atividade social, sair de casa com o filho com autismo, levar o filho para festas, levar o filho para lazeres sociais, levar o filho para recreações, é muito mais importante do que determinadas restrições alimentares. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque as evidências científicas mostram que a restrição só passa a ter grande significado quando, além do autismo, aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente com autismo tem alguma intolerância ou alguma alergia a determinado componente. Quais são esses componentes, né? Lactose, caseína, né? O glúten, né? Então, esses componentes alimentares que podem gerar alergia em qualquer tipo de criança, por algum motivo que nós ainda não conhecemos, é muito mais comum e mais frequente ocorrerem em crianças e adolescentes com autismo. Então, nesses casos, está indicado a retirada desses alimentos. Muito bem. Um outro eixo da nutrição dentro do autismo é a chamada seletividade alimentar, né? Tem muitos indivíduos com autismo que não comem determinados tipos de alimentos, determinados sabores de alimentos, determinadas consistências, determinadas cores de alimentos, determinados cheiros de alimentos. Então essa seletividade, ela está ligada principalmente à hipersensibilidade ou distúrbios de processamento sensorial que crianças e adolescentes com autismo apresentam. Não está ligada à alergia não, tá? Tem gente que acha que a criança não come porque ela é alérgica e ela se torna seletiva. Não, não é isso não. A seletividade alimentar no autismo tem a ver com os comportamentos repetitivos, as manias, e tem a ver com os distúrbios de processamento sensorial que essas crianças podem ter, tá? Então é muito importante que a criança com autismo, que é muito seletiva, ela precisa ser avaliada por uma nutricionista, por um nutricionista, um nutrólogo, que faça um planejamento alimentar dentro daquilo que ela mais prefere, colocando componentes que são importantes para o desenvolvimento nutricional básico da criança nos primeiros anos de vida, no caso de ser criança, né? Que a necessidade de um rigor nutricional é muito maior quanto menor a criança. Então, essas crianças que são seletivas precisam passar por dicas. Por exemplo, eu já dei muita dica no consultório assim, tem criança com autismo que não come fruta, mas ele gosta de alimentos crocantes. Aí o que eu pedi para a mãe fazer? Oferecer frutas desidratadas, né? Frutas desidratadas são crocantes. E a criança começou a comer fruta, mas fruta desidratada. Então, são pequenas dicas que podem ajudar e muito. Não adianta fazer mudanças bruscas, né? Querer introduzir bruscamente tipos de alimentos que essa criança não gosta, não adianta, que ela por causa da seletividade ela repudia. Tem que ir devagar, de pouquinho em pouquinho, e pode-se utilizar em alguns casos complementos ou suplementos vitamínicos para compensar, porque tem crianças com autismo que têm muita seletividade para alimentos que são muito importantes, como frutas e verduras. E aí, como é que fica, né? A maioria das nossas vitaminas e sais minerais a gente recebe por meio de frutas e verduras. E se essa criança não come absolutamente nada disso, como é que eu vou fazer para ajudar essa criança? Então, às vezes, a gente tem que usar suplementos ou complementos alimentares para auxiliar.
Um outro eixo dentro da área nutricional é a tendência a ganhar peso e a desenvolver obesidade que essas crianças têm. E isso pode acontecer por vários motivos. Primeiro, pela seletividade alimentar, que muitas vezes essas crianças são seletivas para alimentos muito calóricos. Segundo, por causa de algumas medicações que a gente utiliza no autismo, como a risperidona, que induz essa criança a comer mais. Então ela pode se tornar obesa por causa da medicação. E outra situação que pode acontecer é o hábito alimentar da família, que é ruim, e que a criança com autismo, o adolescente com autismo, segue essa linha da família e acaba se tornando obeso, assim como os seus pais e os seus irmãos. Então, nesse caso, é muito importante fazer uma reeducação alimentar, né? Passar a oferecer alimentos que sejam mais adequados, mais equilibrados, e a família inteira tem que entrar na dança, hein? Não é só a criança não, nem é só o adolescente com autismo. Todo mundo tem que entrar na dança. Dentro desse contexto, é muito importante também recomendar que a gente sempre procure oferecer para crianças com autismo fibras. Porque muitas delas têm constipação ou são obstipadas, elas podem ter, devido a isso, dores abdominais por causa da prisão de ventre causada pela maioria dos alimentos que elas comem que tem pouca fibra, e gera dor, e essas crianças vão ficar mais irritadas, vão ficar mais agitadas, vão ficar mais agressivas. Então é importante ficar sempre de olho no padrão das fezes, do cocô, do seu filho que tem autismo. Porque se ele tiver ressecado, ele pode piorar o comportamento dele por causa disso, tá? A Jocimeire, fez uma pergunta aqui. Por que meu filho tem náuseas na hora do almoço? Tem que ver se ele não tem algum repúdio por hipersensibilidade olfativa. Ele não tolera alimentos cozidos, né? Tem pacientes com autismo que não toleram alimentos cozidos. Eles só toleram alimentos fritos, ou alimentos crus, ou alimentos que não exalam tanto cheiros ou determinados cheiros. Isso pode levar teu filho a ter náuseas, tá? Olha uma coisa aqui, olha uma observação que uma mãe colocou aqui. Doutor, meu filho depois que deixou a lactose e o glúten, melhorou muito, mesmo não tendo alergia. Nesses casos, Lucélia, a gente orienta, olha, então restringe a lactose e o glúten. Tudo bem, não tem problema. Se foi observado, mesmo não tendo intolerância e alergia, que a criança melhorou com essas restrições, que porventura os pais resolveram fazer por orientação de algum profissional, e essa restrição melhorou e muito o quadro clínico da criança, o quadro comportamental, tudo bem, faça a restrição, não tem problema nenhum, tá? Mas sempre com acompanhamento médico e nutricional, tá bom? Isso é muito importante. Olha, a Keila Brandão colocando aqui, ele ganhou muito peso com o uso da risperidona. Então, quando a gente introduz a risperidona, é muito importante que o médico oriente a família a fazer uma reeducação alimentar, tirar tudo que é caloria excessiva. Então, evitar açúcar, evitar fritura, evitar bolo, pão demais, né? Evitar alimentos que normalmente já são calóricos. Se ele toma risperidona, ele vai comer mais ainda, ele vai acabar engordando. Tá? Então, nesses casos é muito importante fazer, porque a risperidona, por exemplo, é uma medicação muito eficaz para o autismo. Ajuda muito a diminuir os sintomas, né? E os sintomas mais difíceis. Então, vale a pena a gente fazer uma reeducação alimentar para a gente não perder o remédio, né? Não perder o que o remédio traz de bom. Olha a Josi aqui, Josi Gillen. Boa noite, doutor. Meu filho come de tudo, entre arroz, feijão, carne, legumes. Opa, você tem sorte, hein, Josi? Ele tem seletividade à cor verde. Parece que não é só criança com autismo, né? A maioria das crianças não são muito chegadas em alimentos verdes. Não come nada verde, fruta, adora banana. Já tentei esconder no meio de outros alimentos para ver se ele aceita, mas não tem jeito. Então, às vezes você tem que buscar sucos, né? Ou bater um leite com uma fruta no meio sem que ele perceba. Às vezes ele gosta bastante de leite, né? Aqui no caso você está falando que ele gosta bastante de legumes. Você pode picar no meio dos legumes alguma fruta que os legumes vão disfarçar. Ó, tá vendo?
Então, essas pequenas dicas fazem a diferença, tá? Às vezes teu filho não aceita do jeito in natura, mas colocando no meio de outro alimento ele vai aceitando e daqui a pouco ele aceita de forma in natura, né? Olha a Karina Graut aqui, ó, colocou, meu filho tá com 4 anos e 29 quilos, tá obeso, né? Normalmente uma criança com 4 anos tem que ter de 16 a 18 quilos. Seu filho está com uns 10, 11 quilos acima, então precisa fazer uma reeducação alimentar, né? Olha como é que é importante, né? A Bel Vieira Nelly, ó, me fale sobre o café, ele faz mal? Olha, Bel, café para criança a gente tem que sempre tomar um pouco de cuidado, porque o café ele é um estimulante, né? Algumas crianças podem desenvolver gastrite, né? Outras crianças podem ficar inquietas, agitadas ou irritadas, então o café não faz mal, ó, depende da criança, tá? Olha que beleza, quantas perguntas boas. Eu sabia que esse tema ia ser um tema interessante, um tema que ia realmente suscitar muitas perguntas, muita curiosidade, né? Kelly Vinícius, meu filho Miguel não come fruta e suco. Temos dificuldade, porque ele só quer de caixinha. Ele não toma água e tem sido uma tortura. Olha, Kelly, eu já fiz uma coisa, viu? E deu certo. Eu orientei pais a fazerem suco de fruta natural, pôr na caixinha, mostrar para a criança que está na caixinha e colocar, e a criança tomou, né? Porque às vezes a criança tem uma mania de querer tomar suco só na caixinha. Então, vamos fazer um suco natural e coloca na caixinha, né? E serve, e deu certo. Tenta com o seu filho, Kelly. Quem sabe, hein? Vamos ver. Muito bem. Doutor, meu filho de 4 anos tem autismo leve, come muito bem, mas tem intolerância à lactose, a Dione Nascimento está falando. O que posso fazer para oferecer alimentos a ele, sendo que gosta de tudo? Olha, se ele tem intolerância à lactose, você simplesmente vai evitar de oferecer para ele alimentos que tenham lactose, tá? Se você tem dúvidas em relação a quais alimentos dar, converse com o pediatra do seu filho ou com um nutricionista, tá bom? Olha que beleza, gente, olha que beleza, que maravilha, né? Olha a Luciara Oliveira, né? Quando o autista chega na fase adulta, não foi tratado em nada a seletividade alimentar quando criança e come apenas pipoca, batata frita, nuggets e leite. Você vê como é que é importante, gente? A gente fazer intervenção precoce, né? Fazer as orientações cedo, porque depois chega na fase adulta, olha que dificuldade de fazer modificação. Então, nesse caso, Luciana, eu vou orientar novamente. Procure uma nutricionista para ela fazer um cardápio variado com alimentos que sejam próximos daquele tipo de alimento que ele gosta, tá? A família muitas vezes cai nessa armadilha. A criança seletiva e a família reforça, né? Não faz uma intervenção cedo para quebrar essas obsessões por determinados alimentos. Então é importante a gente quebrar isso, viu? Sempre é importante. Bom, dentro dessa linha, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com alguns métodos e com alguns protocolos específicos nutricionais que foram criados para crianças com autismo, que muitas vezes não estão indicadas para aquelas crianças, tá? Então é muito importante, antes de você adotar um protocolo específico, adotar um método específico, procure uma nutricionista para não estar deixando de oferecer algum elemento, algum componente nutricional que atrapalhe ou que faça teu filho ter déficits de vitamina, déficits de sais minerais ou de elementos básicos para a sua saúde. A gente tem que ficar muito atento com isso, tá bom? Ficou claro, gente? Gostaram da live de hoje? O que vocês acharam do tema? Tema bom, né? Eu também acho que é um tema muito importante. Espero que eu tenha tirado dúvidas assim de forma muito clara para vocês. Espero que vocês possam usar essa live. Eu recomendo a todos que estão assistindo, compartilhem essa live, né? Quem for de organizações que trabalham na área nutricional, compartilhe essa live, né? Organizações, compartilhem essa live, né? Pais, grupos de pais de autismo, compartilhem essa live. Eu acho que é muito importante, viu, gente? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação. Ó, e o Maurício tá dando um tchau junto comigo aqui hoje. Aí, Maurício, vem mais para cá, ó. Aí, dá um tchau para todo mundo. Fala tchau, gente. Tchau, tô com sono. Ah, muito bem, já tá na hora, né? Um grande abraço, gente.